Então, eu sei que a maioria de nós, da nossa igreja, está bem ciente de quem é o pastor Jefferson, a EP e o ministério que eles têm executado. Pode vir aqui, por favor, Jefferson. Mas é um privilégio muito grande poder ter você aqui com a gente. Como os irmãos sabem, nós temos o privilégio de poder ter missionários na Índia. E o fato de pastor Amiá estar com a gente hoje é fruto do trabalho do pastor Jefferson e da EP, do trabalho que eles têm executado desde 2010? 2011 nós fomos para lá. 2011, realmente foram para lá. É um trabalho que foi feito de uma forma muito abençoada pelo Senhor, muito abençoada mesmo. E nós temos esse privilégio de poder ter o pastor Jefferson e a EP na nossa equipe, como nossos missionários, e é um prazer muito grande a gente poder ter eles aqui. A nossa oração, irmãos, é para que Deus possa deixar ele ter essa continuidade no trabalho que começaram na Índia. Como os irmãos sabem, eles foram barrados no sentido dos vistos, porque missionários na Índia não são bem-vindos, como foi dito para ele pelos oficiais. E então nós temos todo esse trabalho que está lá sendo executado pelos próprios indianos locais, mas sem a supervisão pessoal do pastor Jefferson e da EP. Então vamos orar para que Deus possa abrir as portas. E se não for a vontade dele de vocês voltarem, que esse trabalho possa ser desenvolvido e a gente possa gerenciar daqui, vocês possam fazer isso da melhor maneira possível. Mas mesmo assim, apesar de todas essas dificuldades, para nós é um privilégio ter vocês aqui com a gente. Viu? Então o pastor Jefferson vai trazer a palavra para nós hoje. Deus abençoe você. Então, olá para todos os que estão nos assistindo aí, ou como diz lá na Índia, Jai Masi, que é vitória a Cristo. Nesse tempo de corona, é um tempo em que todos nós temos mais oportunidade para investigar nossos corações, para nós mesmos nos julgarmos. Temos tempo para isso, paramos um pouco, né, a correria normal que estamos tendo e com certeza sentimos falta de estar na igreja. É um período que algumas pessoas estão pensando como será depois, né? Eu temo que alguns possam ficar confortáveis em suas casas e não ir para a igreja. Na verdade, seria apenas mais a desculpa que eles iriam dizer: é tão bom assistir na televisão, lá em casa, no conforto de casa. Mas a própria Bíblia, lá em Hebreus 10, 25, não cita ir à igreja como uma sugestão. Na verdade, é um mandamento. Hebreus 10, 25 diz... no versículo 24 fala que nós temos que considerar uns aos outros a prática do amor e as boas obras. Então, é uma consideração pelos outros ir para a igreja. Tão bom poder estar na igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E ainda em Hebreus fala assim: portanto, não deixei de congregar-vos, não deixeis de ir à sua congregação, não deixeis de estar juntos, né? Então, claro que sentimos muita falta disso. Algumas pessoas vão dizer que sempre vão à igreja, mas por outro lado, ir à igreja não é prova concreta de que nós somos discípulos comprometidos com Jesus. É sobre isso que vamos falar hoje. E você pode abrir sua Bíblia em Lucas 14, versículo 25 a 35. O versículo final diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus já tinha dito outra vez: aquele que deseja fazer a vontade do Pai conhecerá a respeito da doutrina. Então você, tendo o desejo de fazer a vontade de Deus, vai saber que aquilo que está sendo pregado é de Deus, ou se a gente está falando só por nós mesmos. O próprio Jesus usou esse argumento. Então essa é uma época, né, que podemos parar agora e refletir, né, fazer uma autoavaliação, nos julgar a nós mesmos em várias áreas. E
Eu quero então chamar a sua atenção sobre esse comprometimento com Jesus. Minha oração é que a palavra de Deus nos leve a todos nós, a um compromisso mais sério com o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos lá para a Índia obedecendo aquele mandamento de Jesus, que é conhecido por quase todos os crentes como a grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações. Fomos para lá para obedecer essa comissão, esse mandamento, essa missão, fazer discípulos. Mas aqui mesmo, onde estamos, você é um discípulo de Jesus? Um discípulo comprometido com Jesus Cristo? Como ser um discípulo de Cristo? Vamos ler então nosso texto aqui, Lucas 24, dos versículos 25 a 35. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a calcular se com 10.000 pode sair, ou ao encontro do que vem com ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para o adubo. Então, só um minuto aqui. Nós temos diante de nós aqui um texto bem inusitado. Temos aqui uma contradição aparente. Jesus está falando sobre, para ser um discípulo comprometido, você tem que aborrecer, ou odiar, como diz outra versão, pais, mães, filhos, mulher, marido, irmãos e irmãs. Como é que pode ser isso? Em Efésios capítulo 6, está escrito lá: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Eu até tenho falado, né, sobre essa situação do Covid. Alguns ficam dizendo: Deus sabe exatamente o dia que vamos morrer. E é verdade. Ele é soberano, a nossa vida está nas mãos dele. Já está determinado. Todos os nossos dias estão contados e determinados. Mas você notou nesse versículo que quando a gente honra pai e mãe, a promessa é que nós vamos viver uma longa vida. Desobedecer os pais faz com que essa vida planejada para nós pode abreviar. Então, por isso, nesse tempo de Covid, algumas coisas, né, faz com que a gente fique considerando. Não é brincadeira o que estamos passando, temos que obedecer certos princípios. Obedeça ao pai e à mãe, né? Lave as mãos, faz a sua parte, né? Honra teu pai e tua mãe. Também, o versículo 4, vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Jesus tinha falado lá: quem não aborrecer os seus filhos, não pode ser meu discípulo. E agora aqui a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que a gente não deve aborrecer nossos filhos, ou levá-los à ira. Parece que tem uma contradição, né, aparente aqui.
Em Efésios 5, 25, fala: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 28, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Versículo 33, todavia também vós, cada um de per si, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Jesus está dizendo: quem não aborrecer a mulher não pode ser meu discípulo. Também foi falado para o marido, né, lá em Tito, capítulo 2, falando para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a amarem seus maridos e filhos. Então, como é que pode ser isso? Em 1 João 4, 20 e 21 diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele também temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Há uma contradição aparente aqui, e o que nós precisamos é entender o contexto, exatamente o que Jesus está falando aqui. Já vamos chegar ali, só dizer que esse assunto de ser um discípulo comprometido com o Senhor não é uma novidade. Os pastores falam isso direto, há muitas mensagens sobre isso. Eu estava preparando essa mensagem ao longo da semana e estudando bastante e tudo. Depois eu fui ver algumas mensagens a respeito e encontrei essa mensagem do pastor Adrian Rogers, já falecido, que me chamou bastante atenção, alguns pontos que ele coloca aqui. Então eu estou trazendo bastante material dele nessa mensagem. E o que mais interessante é que hoje de manhã o pastor Rodrigo estava pregando nesse mesmo capítulo, e ele foi falando sobre as parábolas de Jesus até o versículo 24, e eu ia começando no versículo 25, só que eu vinha me preparando e não percebi qual era o texto que ele ia usar. Hoje de manhã, quando ele citou, pensei que ele ia falar o mesmo texto, né? Mas foi providencial, porque nós estamos na continuação agora do que foi visto hoje de manhã. Então, antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito aqui, eu quero perguntar: você está ouvindo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está chamando a atenção aqui, a nossa atenção, para uma coisa muito importante. Você é um discípulo comprometido de Jesus Cristo? O que é ser um discípulo? O pastor Paulo, pastor da nossa igreja, também tem trazido já um estudo, né, a respeito disso, sobre o discipulado, o que é o discipulado, o que é ser um discípulo. E eu espero que essa mensagem vai apenas ser um complemento. Eu não acompanhei direito, nós estávamos em viagem fazendo outros estudos ao mesmo tempo, não estava acompanhando, mas eu acredito que eu lembro de algumas das lições que eu vi dele. Você sabe o que é ser um discípulo? Essa palavra que nós encontramos aqui nesse texto vem da palavra grega matetes, ou matetes, de mat, que tem a ver com esforço mental necessário para pensar em alguma coisa. Não é brincadeira, não é alguma coisa assim de seguir as emoções, mas é concentrar e é pensar e é seguir um ensino que está sendo dado e está sendo demonstrado pelo mestre. Propriamente, então, um discípulo é um aprendiz, um seguidor. Um discípulo de Cristo é um seguidor de Cristo. A palavra cristão nada mais é do que um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, que seguiu o modelo de Jesus Cristo. E é por isso que a maioria das pessoas que se chamam cristãos não são cristãos, porque eles não estão nem aí com Jesus Cristo. Eles não têm amor por Ele, não procuram conhecê-lo mais, não procuram ter comunhão com Ele, e isso faz toda a diferença. O apóstolo Pedro era um pescador, mas quando ele estava falando de Jesus, as pessoas podiam perceber que ele tinha estado com Jesus. Ele e João, dois pescadores não letrados, mas as pessoas podiam perceber que eles tinham estado com Jesus.
seguidores de Jesus, seguiam seu estilo de vida. Claro que você pode ser um aprendiz de qualquer um, discípulo, mas ser um discípulo de Cristo exige que você deixe Ele ensinar. É a minha vontade, e a minha oração, e o meu desejo é que você ouça bem, preste muita atenção. Jesus tinha dito lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, ele disse. Tomai sobre vós o meu jugo, que é aquela canga, né? Os animais, quando tem 2 bois trabalhando juntos, puxando uma certa carga, o boi mais forte, ele carrega mais peso do lado, né, daquela canga que ele usa no pescoço. Jesus disse, tomai sobre vós essa minha canga, anda do meu lado. Esse instrumento usado, né, para eles trabalharem juntos, ele diz, tome sobre vocês e aprendei de mim. Não é só aprender sobre Jesus, não é só poder saber muitos fatos da Bíblia, mas é aprender dele mesmo, que diz, eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí, Mateus 16, 24, Jesus também diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ser um discípulo não é só ser um aprendiz teórico, mas é ser um seguidor do Mestre. Em Lucas 9, 57 a 62, fala ali de um voluntário, né, que queria seguir a Jesus. Ele mesmo disse, mestre, eu quero te seguir. E Jesus então faz um teste com ele e já apresenta logo algumas dificuldades que ele pode ter no caminho, porque Jesus mesmo não tinha nem aonde repousar, e nós não ouvimos mais nada sobre aquele homem. Depois Jesus convida outro e diz, segue-me. Mas aquele dá uma desculpa. Outro também apresenta outra desculpa. Pastor Rodrigo, hoje de manhã, estava falando sobre as desculpas esfarrapadas, né, apresentadas aqui no contexto dessa passagem que nós estamos estudando. Jesus disse, segue-me. Então, um discípulo é aquele que aprende com seu professor, seu mestre. E aqui, então, isso é muito importante. Ele torna-se como seu mestre. Você gostaria de ser um discípulo de Jesus Cristo? Não responda tão rápido. A resposta não é assim tão fácil quanto parece. Infelizmente, muitos que estão sendo chamados de discípulos de Jesus Cristo, na verdade não são. Não é de admirar que muitos desses não têm nenhum compromisso com Deus, não têm nenhum compromisso com a sua palavra, não tem nenhum compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual ele amou e se entregou por ela. Não tem nenhum compromisso, muito menos, com os de fora, com aqueles que ainda não conhecem Jesus, que Jesus disse, ide e fazei discípulos desses. Porque essas pessoas, elas não têm noção nem mesmo sobre a sua situação, a situação da sua própria alma. Ser discípulo de Jesus vale a pena. Vale a pena. Mas muitos não sabem o que isso significa. Não sabem o preço. E ser discípulo de Cristo tem então um preço. Ser discípulo de Cristo tem um preço. A salvação é algo de graça. É um dom gratuito. A Bíblia está escrito Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito, uma redundância, é grátis, é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas seguir a Jesus, na continuação de você recebeu a salvação e agora você quer ser um discípulo, ele quer que você seja um discípulo, ele quer que você seja comprometido com ele, isso tem um preço e você está disposto a pagar este preço? Muitos igrejeiros, essa é uma palavra meio pejorativa, né?
não querem pagar o preço. Estão na igreja, vêm para a igreja, não saem da igreja, mas não querem pagar o preço de ser um discípulo de Jesus. E outros, por sua vez, são chamados os sem igreja, dizem são crentes, que amam a Deus, mas não têm compromisso para com a igreja. E a igreja local tem sido o plano dele para essa era. Não foi algo inventado pelos americanos, não foi algo inventado nem mesmo pelos judeus. Foi Jesus que disse que ia edificar a sua igreja, e logo você vê na história do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como eles foram organizando a igreja, e depois você vê as cartas inspiradas por Deus, escritas pelo apóstolo Paulo, na sua maioria, dizendo então como deve ser o proceder, como se deve proceder na igreja, que é a casa de Deus, que é o baluarte da verdade. Então, Lucas 14, 25. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes. Tinha uma multidão que estava seguindo, estava indo, estava acompanhando, estava cheio de curiosidade. Pode imaginar essa multidão, talvez milhares de pessoas, compostas por amigos, curiosos e inimigos. A curiosidade, sem dúvida, estava atraindo muita gente. A fama de Jesus estava atraindo, né? A fama dele já tinha percorrido toda a terra ali. Jesus sabia o fim que estava próximo. Ele estava ansioso para deixar bem claro para essas multidões aqui o que significa realmente servi-lo. Toda a renúncia própria, tomar a cruz, realmente, não apenas alguma coisa poética ou sentimental. Então, versículo 27, ele diz: quem não tomar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Até seus discípulos escolhidos ainda estavam longe de entender e compreender o significado real dessas palavras aqui. O que significava a cruz que Jesus estava falando? Ainda não estavam entendendo bem. Jesus falava, mas parece que quando aconteceu, eles foram chocados com aquela realidade e ficaram um pouco sem saber. Jesus não diluiu o seu ensino com um evangelismo fácil de usar. Olhando para toda a multidão, ele ali naquele momento, ele não fez um milagre sensacional para atrair mais pessoas para segui-lo. O que ele faz é se voltar aqui e, nesses termos mais severos possíveis, ele fala com eles sobre algo que parece bem chocante. Se alguém vier atrás de mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos e irmãos, ele não pode ser meu discípulo. Muitas vezes, igrejas têm diluído a mensagem do evangelho. Na tentativa de ganhar mais seguidores, eles tentam agradar os ouvintes. Jesus não fez isso, nem deveríamos fazer isso. Quando você segue Jesus, Ele está te convidando aqui a compartilhar, não da sua popularidade, mas da sua impopularidade. Ele é exclusivo, Ele é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem pessoas que ficam bravas comigo e já têm me repreendido pela internet, e não foi poucas. O que eu estou fazendo na Índia? Deixa eles lá com a religião deles. Cada um tem a sua religião. Apesar de que eu não estou lá falando de religião, eu estou falando do meu Cristo, do meu Senhor, do meu Salvador, que me mandou: ide e fazei discípulos de todas as nações. Alguém veio do outro lado e pregou para nós.
e durante séculos muitos morreram para que essa mensagem chegasse até nós. Agora é nosso dever de também levar alguns que nunca ouviram falar de Jesus. E ainda que lá há muitos deuses e muita religião e muita sinceridade, vamos dizer. Muitas pessoas são sinceras na sua religião, mas estão cegas. Elas são sinceramente enganadas, caminhando para a destruição. E é nosso dever, como discípulos, fazer discípulos. Mas nós somos de fato discípulos, você é um discípulo. Algumas coisas aqui que mostram o significado do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E eu espero que você vai dizer, eu quero ser. Eu quero pagar o preço de ser um discípulo, porque vale a pena. Mas antes que você tome essa decisão, preste atenção. Não há discipulado barato. Não há discipulado barato. Custa servir a Jesus. Vale a pena. Vale a pena todos os dias, vale a pena todo o processo, todo o caminho, vale a pena, mas tem um preço. E eu estou ciente de que há quem não quer pagar o preço. Mas, infelizmente, essas pessoas descuidadas, irreverentes, às vezes nem percebem que o são. Há pessoas que pensam que estão fazendo um grande favor para Deus quando vêm para a igreja. Não. Sento aqui na igreja, domingo de manhã, e chamo isso de servir ao Senhor. Muito bem, é gostoso servir ao Senhor, vir à igreja, e é algo maravilhoso, e temos muito a receber. Eu fico feliz que você tem vindo à igreja e está ansioso para chegar aquele momento que você vai poder retornar. E o pastor está procurando um meio para logo podermos então ter tanto os cultos online quanto voltarmos a ter reuniões aqui, seguindo todas as precauções. Mas servir ao Senhor vai muito além do que as coisas, né, que significam ser discípulo. Algumas coisas. Primeiro, Jesus quer discípulos que vão adorá-lo a qualquer custo. Versículo 26, que é o texto que lemos. O que nós observamos aqui nesse versículo é que Jesus quer que ele seja o primeiro antes de qualquer relacionamento pessoal. Jesus não está dizendo aqui para você odiar seus filhos, sua mulher. Não é esse o contexto. Você tem que entender aqui que, na verdade, você vai amar. Quando você ama Cristo, quando você realmente ama o Senhor, você vai amar seus pais muito mais. Quando você ama Jesus, você vai amar sua esposa, seu marido muito mais. Você vai amar seus filhos muito mais. A palavra aborrecer e odiar aqui está no sentido de comparação. Jesus já tinha dito em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou será leal a um, ou desprezará outro. Então ele está usando a palavra aqui no sentido de escolha. O que ele está dizendo aqui é que Jesus Cristo deve vir antes de qualquer outro relacionamento pessoal. A minha esposa, a Epi, ela sabe que ela é a número 2 na minha vida. E ela não é o número 1. E ela não se importa em ser número 2, porque ela sabe que eu amo mais ela, fazendo dela o número 2, do que jamais eu poderia se ela fosse número 1. Cristo está em primeiro lugar na minha vida. Eu penso que meus filhos sabem que eu os amo muito.
com todo o meu coração. Mas eles sabem que eles não são o número 1. E de fato eles não são nem o número 2, porque eu amo a mãe deles mais do que eu amo a eles. Pelo menos é um amor diferente. E eles sabem que porque eu amo Jesus em primeiro lugar, e eu amo a mãe deles em segundo lugar, então eles são muito mais amados do que poderiam ser se eu invertesse essa ordem. Um texto paralelo que a EP ela sempre usa para dar seu testemunho é Mateus 10:37. Mateus 10:37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quando eu estava considerando a possibilidade de que Deus estava me chamando para ir para a Índia, foi algo assim, né? Foi passo a passo. No ano 2000, quando a nossa missão começou, eu comecei a pensar, bom, a África é importante, é bem legal ir para a África, mas eu tinha visto algumas missões começaram lá na África, tinha vários indo para a África, eu estava só comigo mesmo questionando, e a Ásia? A gente poderia ir para a Índia. Naquele momento passou a Índia na minha cabeça, isso era acho que ainda em 1999, quando eu pensei isso. Depois comecei a pensar um pouquinho mais, mas ainda só de longe. Em 2002, eu já estava no norte do Paraná como missionário. Eu comecei a fazer minhas pesquisas e vi quanta gente na Índia nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. Mais de 1 bilhão, naquela época era 1 bilhão 100 e poucos milhões. De lá para cá, 10 anos se passaram e a Índia cresceu mais do que um Brasil, mais de 200 milhões de pessoas em 10 anos. E muitos nunca ouviram falar do nome de Jesus. Então eu comecei a pensar nas dificuldades com relação aos nossos filhos. Eu compartilhava com a EP e a EP olhava para as crianças e começou até mesmo a orar. Oh Deus, tira essa empolgação do meu marido, né? Porque ela estava percebendo o quão sério estava se tornando, e eu orava todos os dias, Senhor, mande missionários para a Índia, mande obreiros para a Índia. Aí um dia, eu penso que o Senhor jogou duro. As palavras saíram da minha boca, mas quase que como sem querer. Logo que eu falei, eu até arrepiei, porque eu não pensei muito antes de falar, mas eu acho que Deus colocou aquele pensamento na minha mente, né, que fez toda a diferença. Eu disse para a EP, se o impedimento para irmos para a Índia são os nossos filhos, Deus pode tirar o impedimento. E logo que eu falei, eu mesmo senti o impacto daquelas palavras. Foi quando a EP leu esse versículo no seu devocional. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então você vê aqui que o Senhor está dizendo que se você vai ser um discípulo realmente do Senhor Jesus Cristo, ele deve estar em primeiro lugar na sua vida. Jesus é o número 1 na sua vida? Você ama mais o Senhor Jesus do que os seus relacionamentos pessoais? Você deveria, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, mas não apenas os relacionamentos pessoais, mas também a sua reputação pessoal. Jesus deve vir antes de qualquer coisa que você pensa de si mesmo. Você não pode amar a si mesmo mais do que ama o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é Jesus para você? Saia do trono da sua vida, deixe Jesus tomar o seu lugar devido. Infelizmente, em muitas igrejas modernas, o tema delas é a autorrealização, né? Autossatisfação.
É o que mais se ouve nos aconselhamentos modernos, na psicologia moderna, sobre amar a si mesmo. Você tem o dever de amar a si mesmo, de ter a sua autoimagem, a sua autoestima, e tudo está ligado a você. Bom, é bom ter autoestima e ter uma boa autoimagem, mas para seguir o Senhor, o que é mais importante é esquecer de si mesmo. Quem somos nós? Fomos salvos pela graça de Deus, algo que nós não merecemos. Fomos salvos pela misericórdia de Deus. Ele nos poupou, mas para nos salvar e nos perdoar, Ele entregou o seu Filho por nós. A Ele deve ser toda a honra, toda a glória. Devemos pensar no Senhor Jesus Cristo. Como é desenvolver uma boa autoimagem, como amar a si mesmo, como perdoar a si mesmo, como sentir bem consigo mesmo, e ficar tão preocupado consigo mesmo e ainda querer ser um discípulo comprometido com o Senhor Jesus Cristo. Não deve ser assim. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Você está disposto a fazer isso? Pensa numa cruz, né? Crucifixo. As pessoas gostam de ter uma cruzinha de ouro, né? E eu penso que isso para alguns é tomar a sua cruz. Não sai de casa sem levar a cruz. Estão sempre com aquela cruz, né? Mas para outros, ou para a maioria, não passa de um ornamento de ouro em volta do pescoço. Eu nem estou dizendo que é errado, cada um, né, tem seu gosto, e a Bíblia não está, de fato, dizendo que não poderia ter uma cruz. A cruz é um símbolo do cristianismo. Paulo disse a palavra da cruz. Jesus falou sobre a cruz como um símbolo, mas é muito mais do que isso. Pode imaginar uma cadeira de rodas, que é pena de morte para aqueles países em que condenam certos presos, e você faria então uma cadeirinha de rodas assim de ouro para andar? Não, a cruz, como a cadeira de rodas, representa uma vergonha, representa uma punição. E infelizmente para alguns a cruz é apenas uma espécie de joia. Mas quando uma pessoa vem a Cristo, ela é uma adoradora que adora a qualquer custo, toma a sua cruz como uma marca de vergonha. E também Jesus deve vir antes do que qualquer realização pessoal. Alguém diz que a sua doença é uma cruz que tem que carregar. Mas de fato não. A não ser que através dela, então você está servindo a Jesus. Uma cruz é algo que você voluntariamente tomou para si. Tome a sua cruz, Jesus disse. De acordo com o contexto da passagem aqui, não é alguma coisa que você tem que suportar, mas você tem que voluntariamente tomar. Jesus disse, nenhum homem pode tirar a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele se entregou. Então, seguir a Jesus é um adorador que adora a qualquer custo. A qualquer custo dos relacionamentos pessoais, sobre o custo da sua reputação pessoal, sobre o custo da realização pessoal. Dr. Tozer é um escritor famoso, escreveu muitos livros. Alguém perguntou para ele o que significa tomar a sua cruz. O que significa ser crucificado com Cristo? Ele disse 3 coisas. Número 1, é um homem que é crucificado. Um homem que é crucificado
está encarando apenas um caminho. 2, um homem que é crucificado não está voltando. Ele disse adeus. E ele não está voltando. Está encarando um caminho. E 3, ele não tem mais planos dele mesmo. Isso é tomar a cruz. Jesus ia tomar a sua cruz. A cruz seria o símbolo, então, da sua morte e vergonha pelos pecados. E quando Jesus, então, fala que nós devemos voluntariamente, tomar a nossa cruz, é não ter mais outro plano, vontade própria, é nos submeter completamente ao senhorio de Jesus Cristo. Você pode dizer, estou crucificado com Cristo? O apóstolo Paulo disse isso, e nós deveríamos dizer também. Estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tome essa cruz. Foi o que Jesus disse. Quando você deu o seu coração para Jesus e disse, eu vou tomar a minha cruz, foi então quando você tomou a sua última e legítima decisão independente. E ainda assim, foi pela atuação de Deus na sua vida. Porque a nossa salvação é algo que o Senhor Deus realizou totalmente. Nós só chegamos ao ponto de aceitar o que o Senhor fez completamente por nós. Você já chegou a essa posição diante de Deus, de reconhecer que Ele é o Senhor? Ele é o único Senhor. Ele é o único que veio, Jesus Cristo, o único que veio interceder entre nós, humanos, pecadores, e Ele que se fez homem, se tornou então o único intermediário entre Deus e os homens. Ele mesmo sendo Deus, Filho de Deus, veio a esse mundo, tomou o nosso lugar, voluntariamente deu a sua vida por nós, e agora Ele espera que apenas reconhecemos que somos pecadores perdidos. Reconhecemos que Ele é o Senhor. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E uma vez você sendo salvo e confessado Jesus como Senhor, você tomou então a decisão última, independente. Porém agora, deixa Deus controlar a sua vida. Submeta-se a Ele. Esteja disposto para carregar a cruz. Deixar Ele em primeiro lugar, acima dos relacionamentos pessoais, acima da sua reputação pessoal, acima das suas realizações pessoais. Que o Senhor possa ajudá-lo a tomar essa decisão hoje. Se você ainda nunca o fez, hoje será o marco na sua vida. Se você arrepender de seus pecados e confessar Jesus como Senhor. Se você já o fez, mas ainda não está sendo um discípulo comprometido com Jesus Cristo, esse é o momento de consagrar a sua vida. Aproveite esse tempo na sua casa para avaliar a si mesmo, para amar a Deus sobre todas as coisas, e aí amar o povo de Deus, amar a palavra de Deus, amar o perdido de Deus, para quem Jesus falou para nós crentes, irmos para fazer discípulos. Deus os abençoe e o ajude. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar em nossas casas e ainda poder receber a sua palavra através de vários pregadores que têm aproveitado esse
essas tecnologias modernas, para que não ficássemos isolados, mas podemos ter esse tempo ainda em comunhão. Lembramos daqueles dias quando podíamos estar juntos e não o fizemos por várias razões, mas agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude para entender e reconhecer o porquê o Senhor colocou a igreja, para que, assim que possível, possamos estar juntos aqui. Mas não somente isso, Senhor, sair daqui também para fazer discípulos em outros lugares, até mesmo onde o Seu nome jamais foi pregado. Levante obreiros, Senhor, que pessoas que se consagrem agora como discípulos do Senhor Jesus Cristo, comprometidos, possam permitir que o Senhor os torne também missionários. Pois oramos em nome de Jesus. Amém.